Olá, empreendedor. Professor Lauton Benatti falando e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo e hoje eu quero conversar sobre alguns modelos de contratos aplicados para as startups, que é interessante você como founder, você como empreendedor, conhecer como é que funcionam esses contratos, né? Entender como é que funcionam esses contratos, justamente para que você possa aplicar essa utilização durante o seu cotidiano das startups, né? Essa grande questão, esse momento que nós estamos passando, em que é importante você se dedicar para buscar os investimentos, para você conseguir, né, as suas atividades aí de atuação, né, junto aos investidores, vale a pena você conhecer os modelos que são aplicados para a gente poder, então, trabalhar dentro desse contexto todo, tá certo? Então, é importante que a gente conheça e entenda como é que funciona isso. O que eu quero conversar com vocês são 3 modelos básicos de contratos aqui, né? Então, a gente está falando dos contratos de vesting, mútuo conversível e safe aplicados às startups. Esses mecanismos, né, esses artifícios, né, porque junto com as startups tem diversos documentos que são relativamente até comuns no ecossistema das startups, mas não necessariamente, por que pareça, eles não são necessariamente conhecidos junto aos demais tipos de negócio, né, na verdade. Essa é a grande questão. E dentro das startups, você que é founder, você que é fundador de startup, precisa conhecer bem essa questão. Vale a pena a gente se aprofundar dentro dessa questão. Por quê? Porque diferentes formas de investimento, né, de questões, né, estímulos a colaboradores, mecanismos para segurar resultados, conseguir investimentos da melhor forma possível, conseguir adequar o interesse dos investidores, né, essas questões. Então, vale a pena você conhecer os diferentes modelos, tá certo? Até porque você, como founder, né, você como empreendedor, você é startupeiro, né, você é responsável pelos aspectos financeiros e operacionais das startups. Tá? Então, lógico, né, a grande questão, né, entender como é que funciona cada um dos documentos vai possibilitar melhor o uso. Né? Essa é a grande questão. Você vai conseguir usar melhor os mecanismos de investimento junto à sua startup. E aí, quanto mais você conhecer, melhor então os benefícios, o usufruto dessas questões. Você vai poder possibilitar o melhor uso tanto nas situações mais adequadas, como nos termos mais adequados. Você vai poder entender como é que funciona. Lembre-se, tá? Questões documentais e contratuais são sempre sensíveis. Então, por isso, né, é absolutamente importante e necessário um entendimento com profundidade, né, sobre a sua execução. Não exclui que você utilize serviços advocatícios. Né? Então, entenda, você vai precisar do serviço advocatício. Não adianta acreditar que não vai precisar. Ah, então tá tudo certo. Não, você precisa do serviço advocatício, né, de um advogado para te acompanhar, principalmente nas questões contratuais, mas quanto mais você, founder, conhecer, melhor, mais seguro você vai se sentir, tá? Então, esse conteúdo ele vai se concentrar em 3 documentos relevantes, tá? Então, é o contrato de mútuo, o de mútuo conversível, contrato de vesting e o safe, ok? Então, é isso que a gente vai aprofundar aqui com você, né? Lógico, aqui é um negócio interessante. A gente não vai tratar pelo aspecto jurídico, mas pelo viés de gestão, que é o que importa aqui a gente conversar, né? De forma que os founders possam entender, né? Você entender melhor e aplicar seu uso nos momentos mais relevantes que fazem sentido atuar com essas questões, ok? Então esse é o nosso foco. Hoje eu quero pedir para que você já se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo já, deixa aí seu like já direto aqui para a tela do computador, já vamos direto aqui para a tela do computador, né? Então como é que funcionam os contratos de vesting, mútuo conversível, safe aplicado às startups, tá? Então, primeiro vamos entender, né, cada um deles, VEST, mútuo conversível, safe, inclusive aqui é detalhe, tá? É importante deixar claro, que o safe não poderia estar escrito em minúsculo, em maiúsculo porque é uma sigla, tá? Você já vai corrigir lá na página final, tá corrigido, tá? E comparativos e quando usar cada modalidade, tá? Então é isso que a gente tem que se concentrar, ok? Então vamos lá entender cada um deles, eu vou explicar cada um deles agora para você. Primeiro, contrato de VEST. O contrato de vesting é o seguinte, né? Ele permite a aquisição de participação societária através de metas ou compromissos previamente estabelecidos, em intervalo de tempo que, né, cumpridas
essas metas, esses compromissos, oferece o direito à participação. Então, aqui o que a gente precisa enxergar, né, é que quando a gente fala do contrato de vesting, a gente está dizendo o seguinte, né, esse é um contrato em que você estabelece junto com a outra parte, dentro de um intervalo previsto, precisa cumprir obrigações. Se não cumprir obrigações, ele não pode executar o contrato. Então, o contrato de participação societária está vinculado a cumprir com compromissos. Que compromissos são esses? Podem ser metas definidas, podem ser... geralmente são metas definidas, tá? Mas podem ser metas financeiras, metas operacionais, enfim. São definidas e precisa ser cumprido. O contrato de vesting está relacionado a isso, ok? Então, vamos lá, para a tela, só para a gente reforçar. Então, permite a aquisição de participação societária. Então, é você, founder, cedendo participação societária. De novo, vou repetir, você, founder, cedendo participação societária para terceiros. E essa cessão da participação societária, ela vai ocorrer desde que aconteça o atingimento de metas ou compromissos. Okay? Então, é importante que você tenha que ter essa conclusão. Existe sempre um intervalo de tempo, obviamente, né? Então tem que estabelecer um intervalo de tempo. Cumprido isso, executa o contrato. Tem direito a executar o contrato. Okay? Explicação básica da básica do contrato de vesting. Tá certo? Então, o contrato de vesting ele pode ser utilizado em outras circunstâncias além do investimento. Ele pode ser utilizado junto a colaboradores também. A gente vai daqui a pouquinho vai falar. E em determinadas situações, como por exemplo, junto com aceleradoras, incubadoras, advisors, né? Ou entidades ou agentes intervenientes que, de alguma forma, contribuem com o seu negócio, é interessante executar um contrato, que aí a gente não fala contrato de vesting, é um contrato tipo vesting, tá? Por que tipo vesting? Porque o vesting está direcionado para essa questão da aquisição, né, através da prestação de serviços, então você pode aplicar um tipo vesting, porque o contrato de vesting é voltado para colaboradores. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Sócios executivos, tá? E a gente pode definir essa questão, e aí você pode, né, definir então essa questão direcionada para um tipo vesting junto, por exemplo, com a aceleradora. Em que a aceleradora ela vai ter direito a conquistar uma participação societária, né? E aí essa participação societária ela acaba acontecendo à medida que, por exemplo, a aceleradora ou o advisor, né? Quem que é o advisor? O advisor é uma pessoa que nem eu, nem você, talvez, né? Que orienta as startups. É uma pessoa geralmente experiente, trabalha no mercado, tem conhecimento sobre o ecossistema de startups, ajuda junto ao networking, questões operacionais. Ele não necessariamente é um executivo, ele não põe a mão na massa, tá? Assim, nesse sentido. Eu geralmente eu não sou executivo das startups, né? Eu atuo junto como mentor e quando advisor, né? Então eu contribuo para que a startup tenha melhorias. Geralmente eu não executo, mas eu contribuo para. Okay? Porque executivo é uma outra questão. Executivo, o cara tá lá na operação, ele assina os documentos e tudo mais. O advisor ele não tem uma relação direta. Ele vai depois conquistar isso futuramente, uma vez que ele consiga contribuir para o crescimento da startup. Por isso que você tem o contrato vesting e tem o contrato tipo vesting, certo? Essa terminologia não é exatamente tão conhecida, mas é importante que você saiba que existe, tá certo? Então, contrato de vesting, ok? Definido aqui, certo? Vamos lá. Então, permite a aquisição de participação societária através de métodos de compromissos previamente estabelecidos, intervalo de tempo cumpridos, oferece direito à participação. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. A gente vai ter agora o mútuo conversível. O mútuo conversível ele se traduz assim, na tradução da tradução, traduz como empréstimo. É um empréstimo. Portanto, você entender. Contabilmente falando, você deve lidar com o mútuo conversível como se fosse um empréstimo. Tá? Ao qual a devolução do recurso, então, recebe um empréstimo, a devolução do recurso se dá através de participação societária após o vencimento. Então, ao invés de devolver em dinheiro, devolve participação societária. Por que é um empréstimo? Porque ele pode também ser devolvido com correção, né?
juros e correção monetária, por exemplo, conforme a opção prevista em contrato. Então, é possível que ocorra, então, né, no mútuo conversível. Né? E, na verdade, a grande sacada é que o mútuo conversível ele é mais direcionado para os investidores que querem, eles querem sair, né, da operação no sentido de preservar, né, diminuir o risco para o investidor. Para a startup também é muito bom, daqui a pouquinho eu vou falar, mas diminui o risco do investidor, que pode seguir, não, a qualquer momento, olha, eu vou sair, eu não quero, por exemplo, eu não quero executar a minha participação societária, certo? Eu quero dinheiro de volta. Tá bom, tudo bem, então tá aqui o dinheiro de volta. Certo? Paga com juros e correção monetária. Não, eu quero, gostei, legal, bacana, estou confiando na startup, eu quero continuar. Então tá bom, então executa o contrato, ao invés de pagar o dinheiro com juros, você paga em participação societária, certo? Pode ser um bom negócio para os dois. É interessante para o investidor ter a participação societária? Tudo bem. Faz sentido para ele? Legal. Executa com participação societária. Faz sentido para o investidor sair? Né? Na verdade, não. Ele quer o dinheiro de volta? Tá bom. Ele tá seguro, ele se sente seguro, tudo bem. Ele colocou o dinheiro na sua startup no momento oportuno, certo? Então, legal, bacana. Né? Então, pode fazer. Ah, professor, mas quem é que decide se vai sair, perdão, se vai executar como participação societária, se vai executar como dívida de empréstimo, como é que faz? Aí é que está a grande questão. Quem é que define isso? É o contrato, são os termos do contrato. Então, quem vai definir? Vocês, as partes, vão definir como é que vai ser executado esse contrato. Então, você precisa só verificar só, né, quais são as regras para executar. Né? Então, por exemplo, o investidor ele tem, geralmente pesa mais para o investidor, tá? Nesse ponto, tá? Dinheiro do investidor, o peso da definição do contrato é do investidor sempre. Aqui vem uma dica muito importante, tá? Quem define os termos dos contratos é quem está colocando dinheiro. Assim, indiscutivelmente. Okay? Essa é a grande questão. São raríssimos os casos em que a startup ela tem um peso, a mão dela pesa mais nas regras contratuais de investimento. De uma forma geral, quem dá as cartas é quem é o dono do dinheiro. E quem é o dono do dinheiro é o investidor. Então são raras às vezes, a não ser em situações que a startup tem uma alavancagem muito grande, ela tem um potencial muito grande. Aí, nesse sentido, obviamente que existe aí uma tolerância maior aí por parte dos investidores, mas assim, de uma forma geral, inevitavelmente, quem pesa a mão no contrato é o investidor. Aí a startup fala, poxa, mas esse contrato aqui não faz muito sentido para mim. Eu falo, tá bom, então vai para o próximo investidor, porque eu, como investidor, eu coloco dinheiro na sua startup dentro dessas condições. Então, respondendo a isso, como é que vai fazer? De repente o investidor é que vai dizer o seguinte, não, eu quero ter a opção de executar o contrato de mútuo conversível como, né, participação societária ou como empréstimo. Tá? E quem decide isso de uma forma geral é o investidor, nos termos contratuais. Aí o que pode acontecer é você, como startup, definir, então tá, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem um prazo para isso, para você não ser pego de surpresa. Então, se eventualmente, né, você não executar em tal tempo, então eu, como startup, tenho o direito a seguir na devolução do empréstimo, ou devolva o empréstimo. Se você não exercer sua opção, geralmente é isso, se você não exercer a opção de participação societária até o determinado período, eu vou te devolver o valor. Né? Então, é interessante. Aí, de repente, você fala o seguinte, né? Mas, professor Lauton, por que uma pessoa vai querer devolver o dinheiro se não pode pagar a participação societária? Teoricamente falando, não estaria desembolsando, né, recursos. Né? E a grande questão é o momento da startup. É o momento. Talvez tenha momentos que faça sentido você pagar em participação societária. E tem momentos que faz muito sentido você pagar em dinheiro. Por exemplo, a startup já está com uma alavancagem maior, faz sentido você pagar em dinheiro. A startup está com uma baixa alavancagem, ainda está um pouquinho distante, talvez aí faça sentido, né, pagar em participação societária, porque ainda não, você não está vendo o dinheiro de fato. Né? Eu acho que essa é a grande sacada, né, de você ver a cor do dinheiro, né, literalmente. Né? Legal? Então, vamos para o próximo aqui. Então, estamos aqui na tela, aqui, o conversível traduz como empréstimo, devolução dos recursos se dá através de participação societária após o vencimento e pode ser executado então como empréstimo no momento devolvendo dinheiro. Ok? Legal, bacana. O próximo então agora, vamos lá, contrato de safe. Aqui eu já escrevi corretamente que é o safe, né? Todas as letras maiúsculas porque é uma sigla, né? Tá aí, tá o nome aí, Simple Agreement for Future Equity. Okay? É um acordo simples para
Equity futuro, estamos falando aqui de equity, estamos falando de participação societária, permite que haja conversão do contrato em participação societária após um evento futuro pré-determinado. Ok? Então, essa é a ideia. É um contrato simples de futuro equity. Então, acontece uma conversão do contrato em participação societária, uma vez que ocorra este evento futuro. A gente vai falar desse evento futuro, o que ele representa. Tá? O SAFE é interessante porque foi feito pela Y Combinator, que é a maior aceleradora dos Estados Unidos. Né? Então, muita gente aqui no Brasil ainda não está trabalhando. Citando nomes aqui, a UOL Aceleradora tem trabalhado com essa questão do equity futuro. Tá? Então, eu mesmo, junto com as minhas atuações, eu tenho trabalhado bastante com a ideia do equity futuro. Né? Então, ainda é uma modalidade que para alguns parece um negócio absurdo, né? Como é que eu vou colocar dinheiro e não definir qual é a participação do meu investimento nesse dinheiro? Como é que eu faço isso? Tá? Traduzindo, você define a participação. Vamos lá, só dá uma olhada na tela, só para você ver. Haja a conversão do contrato em participação societária após um evento pré-determinado. Esse evento pré-determinado ele pode determinar, inclusive, a participação societária, o percentual de participação societária. Aí tem gente que fica insegura, né? Poxa, eu vou colocar um dinheiro e não sei quanto que eu vou ter de participação societária. Como é que funciona isso? Então vamos lá, só para que a gente entenda, contrato de safe, ele serve naquelas situações em que você vai receber, você recebe o dinheiro, mas ainda não é interessante fazer qualquer cálculo de valuation. E o valuation significa que a gente ainda é muito imaturo, né? O negócio não está maduro o suficiente para calcular um bom valuation. Qualquer valor que der do valuation não é o valor correto. Né? A gente já está acostumado. Quem está acostumado com isso sabe o que eu estou falando. Que a grande sacada é você vai trabalhar com um contrato de investimento e vai definir, por exemplo, 10% vou colocar lá R$1 milhão, 10% desse total. Será que é 10%? Será que é 3%? Será que na verdade não é 20%? Então, qual que é o percentual exato? A gente ainda não tem os cálculos de valuation, para quem não sabe, valuation é valor de mercado da startup. Os cálculos tradicionais de valuation, de cálculo de valor do valor das empresas para a startup não funcionam. Né? Principalmente os momentos mais early stage, né? Os momentos mais precoces. Né? O valor total dos ativos, a startup nem tem ativos. Se bobear, às vezes o empreendedor com um telefone celular e um notebook, não tem nem escritório, não tem equipamento. Né? Então a questão do valor, o valor pelos ativos não faz sentido. Fluxo de caixa descontado, não tem fluxo de caixa, ele não tem venda, só tem potencial. Ou mesmo que tenha vendas, ela ainda não estabeleceu o padrão, né? Ela ainda está oscilando. Sobe, desce, às vezes tem uns tiros, né? Maior, a curva em J, né? Fazer aquela curva em J, mas ainda não está definido. Né? Múltiplos também, o método através de múltiplos de faturamento. O startup também não tem múltiplos ainda. O faturamento está oscilando, ou ele está em crescimento, né? Hoje eu faturo 10 mil, amanhã R$1 milhão e de repente daqui a 2 meses meu faturamento fica como zero por 3, 4 meses seguidos, depois bate 2 milhões, então ainda não está muito definida essa questão. Então por isso que os métodos tradicionais não funcionam. Tá? Uma vez que não funcionam, então um bom modelo para que a gente possa definir então o investimento sem precisar ficar se preocupando com percentuais é o SAFE. Agora, é interessante que você vai falar assim, professor, dá pra gente dar uma comparadinha aqui, tudo mais? Dá, vamos comparar então agora. Pega aqui, vamos lá, tela aqui, certo? Vamos comparar aqui, tá? Então, eu fiz aqui um quadradinho para vocês, para comparar aqui e tudo mais, certo? Vamos olhar cada um deles aqui separar. Então, vamos lá. Vest, conversível, safe, vest. Não há valor envolvido, tá? E sim serviços prestados. No mútuo conversível, valor sim, existe valor no mútuo conversível, no safe tem valor. No mútuo conversível, o valor investido é considerado empréstimo. No SAFE, o valor investido é considerado como garantia de conversão do equity. Certo? Essa é a ideia. Professor Lauta, por que no VEST não há valor envolvido sem serviço prestado? Porque a grande questão é, você precisa cumprir metas, você precisa alcançar metas, e uma vez que você alcança essas metas, os percentuais definidos de vesting podem ser executados e aquele que está prestando serviços pode, então, executar uma participação societária. Ok?
Então, essa é a grande questão. No caso também, próxima linha, no VEST, pode ser voltado para uso junto a colaboradores. Eu preciso reforçar isso para vocês, para a gente poder trabalhar aqui, certo? Mútuo conversível, foco em investidores. Safe também é foco em investidores. Só que no caso do mútuo conversível, eles desejam emprestar dinheiro, eles aceitam o equity como pagamento. Pode não aceitar, dependendo das condições contratuais, certo? Ele pode, ao longo do tempo, falar assim, não, eu quero em dinheiro, não quero em participação societária. Mas desburocratiza para a startup ficar caçando dinheiro. Ao invés dela ficar pedindo empréstimos tradicionais bancários, ela pode, então, fazer um contrato de mútuo conversível e ela pode até, eventualmente, pagar em participação societária. Né? Então, principalmente no momento early stage, faz muito sentido essa questão. Mais para frente não faz, tá? Mas no começo faz sentido. No caso do SAFE, o foco em investidores que desejam obter participação societária. Só não tem ainda o percentual definido agora, a gente vai falar para frente. Então, no caso do VEST, o percentual pode ser definido pelo valor equiparado de salário ou pelo valor que um sócio pode oferecer pela empresa. Né? Então, tem um percentual que é definido por um cálculo, por exemplo, de múltiplo de salário ou diferença de salário que seria pago, ou que na verdade que não seria pago. Né? Geralmente você oferece contrato de vesting para futuros sócios. Né? Então, essa questão toda. Então, ó, ele teria lá um contrato, ali um valor, ele vai receber, por exemplo, o equivalente será 20 mil reais por mês. E aí ele vai trabalhar por os próximos 36 meses aqui. Então, é 20 mil vezes 36. Então deu aí, sei lá, 600, 700 mil reais, 1 milhão de reais, tá. 1 milhão de reais equivale a 10% de participação, tá. Então, ele vai ter uma participação de 10%, certo? No mútuo conversível, o percentual é definido no momento do aporte. Aí sim, o mútuo conversível tem que ser definido no momento do aporte, que é um empréstimo. Certo? Então, o empréstimo ele tem que ter o teu valor já definido. No caso do SAFE, o percentual é definido em evento futuro. E que evento que é esse? Geralmente é uma rodada ao qual os investidores eles colocam critérios para o que for definido como uma rodada qualificada. Por exemplo, o investidor vai dizer o seguinte, vai definir então esse valor que eu vou colocar, digamos que eu coloco 500 mil reais, vai definir o percentual em uma rodada futura qualificada. O que é qualificado? Não, rodadas acima de 5 milhões de reais eu considero como qualificado. Rodadas em que houve investimento superior a 1 milhão de reais que foi de aporte, eu considero como qualificado. Por quê? Que é para não ficar fazendo qualquer... então tá bom. Beleza. Então eu faço uma rodada lá de 10 mil reais ali, morreu o assunto e significa que meu valuation é tanto, então não faz muito sentido. Tá? Ou eu faço uma rodada de investimento lá, vou esperar um tempo qualquer, um tio meu vai colocar dinheiro e faz uns cálculos meio doido lá e tudo mais, então ele considera como uma rodada qualificada, geralmente ele coloca um percentual lá ou um valor, né? Então rodada qualificada é a partir de X mil reais, 1 milhão de reais, não importa o valor que seja, ele considera então como uma rodada definida aqui, tá certo? Essa é a grande questão aqui, tá? Muito bem, feito esse aspecto, o importante é que a gente enxergue então que esses três mecanismos aqui, vamos voltar para a tela lá para a gente acompanhar, tá? Esses três mecanismos, eles têm percentuais, tá? De participação societária. Os três, eles são de livre negociação, é importante deixar claro, livre negociação, não tem nada voltado para uma definição de controle público, não. Isso aí é empresa e a startup e o investidor, a startup, o colaborador, tudo mais. Tá? No caso do vesting, uma informação direcionada pode ser utilizada no modelo tipo vesting também para serviços prestados, ou por exemplo, aceleradoras e tudo mais. Já que mútuo conversível e safe é voltado para investimento, o vesting geralmente é voltado para colaboradores ou futuros sócios, mas eu posso usar um contrato tipo vesting, muita gente não conhece, muita gente não sabe isso que eu estou falando, então isso aqui é uma novidade, um aspecto específico, mas pode ser utilizado tipo vesting. Exemplo, uma aceleradora ela faz uma intervenção junto à sua startup, ela pode colocar o seguinte, não, eu vou definir metas aqui, eu já fiz esse modelo, tá? Só para você entender, tá? A gente define metas aqui, indicadores, uma vez que a gente cumpre os indicadores, a aceleradora passa a ter, então, ela passa a ter um aceite aí dessa questão, ela passa a ter, então, um direcionamento nesse sentido, de você aceitar a participação aqui, né, essa questão toda, e fazer com que você consiga ter a participação societária. Tá? Então, isso aí é importante que você enxergue aqui. Eu estou desligando o celular aqui, está tocando meu celular aqui, aí fica chato aqui, porque está atrapalhando, né? Então, vamos direcionar esse ponto. Tá? Então, o tipo vesting
ele pode ser aplicado, por exemplo, a aceleradoras, advisors, tá? Então é bem interessante. Agora, um ponto complementar que eu quero falar é que o contrato de vesting, ele faz muito sentido quando você trabalha junto com os colaboradores. Inclusive, eu já até expliquei já em conteúdos passados, né? Em que você, como empresa, você como startup, você pode definir esse contrato de vesting para oferecer para futuros sócios ou mesmo para colaboradores, né? Então você faz contrato de vesting em que eles devem cumprir metas, né? Aí tem até aquela cláusula, eu já falei essa cláusula para você, cláusula de Cliff, né? É a cláusula de Cliff que diz o seguinte, é um intervalo lá, então ele precisa cumprir esse intervalo para começar a valer o contrato. Né? Antes disso não está valendo nada. Depois que bater, geralmente é isso, para ver se vai dar liga, se não vai, se vai funcionar ou não vai. Aí depois começa a valer, certo? Geralmente é isso, tá? E aí sempre pensando em longo prazo, para manter sócio a longo prazo, colaboradores a longo prazo, né? Então essa é a grande questão. Vou botar aqui a linha aqui, bater aqui a tela aqui para vocês verem, né? Então, estou apresentando 3 documentos para vocês, né? Então, Vest, Mútuo, Conversivo, Safe. Vou falar assim, legal, professor, quando que eu utilizo, professor, lá cada um deles, tá? Então, vamos lá. Contrato de Vest, a melhor utilização é para futuros sócios ou colaboradores que se tornem sócios. Esse percentual ele pode ser definido como valor equiparado do salário ou, se for no caso de colaboradores, que você vai fazer distribuição para que você motive eles como futuros sócios, percentual, você define o que você quiser. Tá? 0,00 o que você quiser. Não se preocupe com isso, porque você entenda, você está oferecendo algo a mais para o colaborador para que ele se torne um sócio seu, minoritário, obviamente, mas é algo para estimular que ele se mantenha. No caso de sócios, não. No caso de sócios, está vinculado a questões salariais mesmo. Né? Eu já tive uma experiência em que parceiros também que iam prestar serviço, a gente oferecia um contrato tipo vesting para parceiros. Tá? Então, os parceiros eles prestavam serviço para a gente. E aí eles receberam depois, né, um contrato tipo vesting, que depois um percentual, né, da participação estava vinculado aos valores prestados. E aí, ao invés de a gente pagar em serviços, a gente pagava em participação societária, em contrato tipo vesting, para esses parceiros. Funcionou muito bem, todo mundo ficou motivado, valeu a pena para todo mundo. Tá? Lógico, tudo isso precisa ser combinado, precisa ser aceito, precisa ser acordado entre as partes. Então, vesting é para esse direcionamento. Novos sócios, prestação de serviços, ou para colaboradores que você quer estimular eles, principalmente quando mantém longo prazo na casa, ou, numa última hipótese, um contrato, um modelo tipo vesting também, para aceleradoras, advisors, tudo mais. Mútuo conversível, como é que você faz? Mais rápido, né? Você consegue o valor mais rápido, está vinculado ao empréstimo, a pessoa vai te emprestar o dinheiro e você vai devolver para ela. E aí você pode, né, conversar o seguinte, olha, dando tudo certo, você percebendo, ao invés de a gente pagar em dinheiro, o que você acha da gente também pagar em participação societária? Tá? Pagar em participação societária. E para alguns investidores faz muito sentido, porque ele vai se sentir seguro, ele recebe o dinheiro em investimento. Às vezes acontece até da cláusula dele receber o valor, né, com um percentual baixo de juros e correção monetária, porque ele tem a cláusula de receber em participação societária. Então ele aceita uma remuneração menor, né, de correção monetária dos valores, às vezes até sem juros, só correção monetária. Só. Por quê? Porque aí assegura para ele o direito dele ter a participação societária futura. Ele pode exercer o direito de participação societária futura. De novo, tudo isso é combinado. Uma vez que é combinado, está resolvido. No contrato de safe, né, o contrato de safe é o mais próximo do investidor, do investimento natural. Só que a grande diferença do safe é que no contrato de investimento tradicional, o percentual já está definido logo de cara. E o contrato de safe, esse percentual de participação, né, o percentual de participação, ele vai ser definido em evento futuro, que é um modelo que cada vez mais aqui no Brasil, ainda está muito baixo o uso, mas cada vez mais vai ser utilizado, que esse é um modelo que as grandes aceleradoras dos Estados Unidos, principalmente o Y Combinator, têm feito e tem funcionado muito bem. Se você ainda não conhece qual é a Combinator, eu cito bastante aqui no conteúdo, é a maior aceleradora dos Estados Unidos, ela assim, é berço das principais startups aí do mercado, né? Então, assim, as maiores startups passaram pelo Y Combinator, então a gente respeita a história
de aceleração dessa empresa. Então, funciona no caso dela. Lembre-se, pode funcionar lá, pode não funcionar aqui, a gente vai entrar no mérito, mas até um presente momento tem funcionado com a maravilha. Ok? Gostou desse conteúdo? Direcionado, técnico, com profundidade. Né? Depois você pode acessar esse conteúdo e vai ficar disponível, né, para você poder acompanhar tudo mais. Fico sempre à disposição. Você pode mandar suas dúvidas, que eu respondo todas elas pelas redes sociais, ok? Respondo todas, ok? Peço para que você já curta esse vídeo, já acompanhe esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já clica aí para se inscrever. Você vai gostar, porque tem conteúdo o tempo todo, conteúdo sempre com profundidade, sempre com a questão direcionada, que é para você, founder, para você, startupeiro, certo? Melhorar o seu negócio, melhorar o seu desenvolvimento. Eu fico por aqui, desejo, né, muito sucesso para todos. Lembre-se, pode mandar suas dúvidas, eu respondo todas elas. Grande abraço, bastante sucesso, valeu, tchau.